Graça e paz, tudo bem, meu irmão? Eu sou o Zé da Filadélfia, Filadélfia Produções, canal no YouTube. Para quem não conhece a Filadélfia Produções, foi o primeiro canal evangélico e no primeiro encontro do YouTube. Vou apresentar para vocês alguns pastores que fizeram parte da Filadélfia Produções, que hoje são pastores de grandes relevância e nomes. Aleluia, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Só quem está feliz dá um sorriso. Colgate, deixa eu ver. Isso, lindo. Quem trouxe a Bíblia Sagrada nessa noite? Levante ela bem alto assim para que nós possamos ver. Chacoalhe a sua Bíblia. Filme isso aí, meu irmão. Diga comigo bem alto: Satanás, se você estiver ouvindo, cai fora, cão, porque se não sair, eu te corto no meio com a espada do Espírito. Assim. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo agora, sem perca de tempo, no livro do profeta messiânico. Livro do profeta messiânico. Quero ver quem sabe qual é o livro do profeta messiânico. Qual é o nome dele? Isso, livro do profeta Isaías, capítulo de número 10. Eu estou com uma vontade de pregar hoje, irmãos. Ah, Jesus, meu Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo de número 27. A irmã não trouxe minha toalhinha hoje, cadê ela? Cadê ela? Se demorar muito eu vou ficar bravo, mas é uma brabeza santa. Isaías 10, 27. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou ainda, peça misericórdia. Onde é que tu está procurando, irmão? Está na Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 10, verso 27. Muito obrigado, querida. Seu cabelo está uma beleza hoje. Está reluzindo. Muito obrigado. Está escrito assim no texto sagrado: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo que será despedaçado por causa da unção. Oh, glória. Fecha a tua Bíblia, põe ela no banco, pegue na mão do irmão mais bonito do seu lado. Isso, pegue na mão dele, aperte a mão dele até ele falar ai. Oh, glória. Vai ter crente que vai querer voar nessa noite aqui. Aleluia. Feche seus olhos. Filho, me dá um ré menor aí. Som solo, mais baixinho, mais baixinho. Som fundo musical. Feche os seus olhos. Aleluia. Meu Jesus, eu te glorifico. Eu te glorifico porque sinto a tua presença neste lugar. Eu te glorifico porque não existe outro Deus além de ti. Eu te glorifico porque neste segundo dia desta campanha de avivamento, eu tenho certeza que a tampa da chaleira vai voar, Jesus. Eu acredito na sua manifestação. Por isso mesmo faço aquela oração que os céus já conhecem e o povo desta igreja também. Se eu ainda tenho, Senhor, algum crédito no céu como pregador, eu quero lhe fazer dois pedidos. Primeiro, que todos os demônios que vieram do inferno contra nós esta noite batam em retirada agora e sejam neutralizados pelo poder do nome de Jesus. O segundo pedido, Pai, continua sendo aquele pedido atrevido. Eu quero que o Senhor abra a porta do céu em direção a esta igreja, e o Senhor mande para cá aqueles 8 serafins que me acompanham. Eu quero 2 serafins aqui nesta tribuna comigo. Quero 2 serafins na entrada da igreja, 2 serafins na nave da igreja, e 2 serafins entre os músicos aqui atrás, e que eles comecem a esparramar brasas de fogo, tirar
retirada do teu altar agora. Iaramagasuri calabalabashura malabas. Levante as duas mãos para o céu, levante. Senhor, eu quero um sinal de que a sua presença está aqui. Onde houver um par de mãos levantadas e este coração esteja desejoso de receber um avivamento, começa a derramar fogo sobre elas agora. Já! Aleluia, 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 amém, povo do Senhor. Tomai assento. Xaragagasui andaragamaharabadachá. Deus está nesse lugar. Aleluia. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Amados, Igreja do Senhor Jesus aqui reunida. Estamos hoje na segunda-feira desta campanha de avivamento. Segunda-feira passada, Deus nos permitiu falarmos aqui sobre o promotor do avivamento, que é o Espírito Santo do Senhor. Quantos ainda se lembram da mensagem de segunda-feira? Olhe para o seu irmão e diga: foi tremendo, irmão. Agora diga para ele: mas não se compara ao que você vai ouvir hoje. Aleluia. Santos, para esta noite eu orei ao Senhor e pedi a Ele que me desse uma revelação plena sobre o verdadeiro e poderoso avivamento. Avivamento não são gritos, não são pulos, mas o verdadeiro avivamento gera pulos e gera gritos. É possível você ter um avivamento apenas de lágrimas, mas melhor seria que este avivamento viesse revestido de toda a glória possível do grande Deus. Desde menino, quando aceitei a Cristo com os meus 14 anos, eu tenho pregado esta palavra. Tenho 29 anos de idade hoje, fazem 15 anos que prego esta santa palavra. E sempre fui apaixonado pela revelação do poder do Espírito de Deus. Bendito é o crente que tem na sua alma um desejo de conhecer a Deus de uma forma plena e maior. Existe uma dimensão de glória que Deus preparou para a sua igreja. Só que esta dimensão não é revelada a qualquer pessoa de qualquer forma. É necessário que você deseje. É necessário que o seu coração esteja perto. E deixa-me lhe dizer uma coisa: Deus só dá esta plena revelação do avivamento a pessoas que são simples e humildes. Porque essas coisas são grandes. E essas coisas grandes da revelação de Deus, Deus guardou para os seus pequeninos na terra. Se você entrou aqui nessa noite bem pomposo, com seu anel de formatura no dedo, e todo pintado ou pintada parecendo uma árvore de Natal, para desfilar com seu belo vestido de crepe de seda, me perdoe, o Espírito vai pular você. Agora, se você entrou aqui nessa noite desejoso de conhecer Deus de uma forma que você ainda não conhece, se prepare, porque o seu corpo não vai conseguir suportar a alegria que você vai sentir aqui. Prestai atenção. Sou estudante dos avivamentos de todas as eras, de todas as épocas. E em um livro que li há algum tempo atrás, eu lia a história de um homem que tinha um nome muito difícil. Quem conseguir falar o nome dele 3 vezes, se tiver um crente nécio perto dele, fala que o irmão está falando em língua estranha. O nome dele era Smith Wigglesworth. Se falar 3 vezes Wigglesworth, parece que está batizado com o Espírito Santo, né? Esse homem, ele era um abnegado servo de Deus. E a esposa dele recebeu uma graça para pregar. E então o ministério dele era ser motorista da esposa dele. E olha só, ela ia pregar e ele conduzia o veículo. E todas as vezes que ela pregava, ele não tinha coragem de ir para frente, porque ele tinha medo do poder que havia envolvido a vida da esposa dele. Até que um dia, ela não podendo estar na reunião, ele teve que ir representá-la. E quando ele foi pregar, ele gaguejou tudo, chamou Jesus de Genésio e acabou a reunião. Não conseguiram ouvir ele pregar.
Ele sentiu então uma necessidade de conhecer aquela virtude que a esposa dele tinha. E diz a história que ele cavalgou no lombo de um cavalo por pelo menos 14 quilômetros em busca de um poderoso avivamento em uma igrejinha do interior dos Estados Unidos da América, feita de pau a pique. E mesmo lá no meio daquela simplicidade toda, ele ouviu dizer que havia um grupo de crentes carismáticos, de crentes que sabiam falar uma língua que os homens normais não falavam, de uns crentes que faziam coisas que os homens naturais não faziam. E diz a história que quando ele chegou bem próximo à igreja, estava tudo fechado, só que ele via resplandecer entre as gretas daquelas madeiras um brilho diferente. E ele chegou na porta da reunião e ele conseguiu abrir, e pela fresta da alvã ele deu uma olhadinha lá dentro, e ele conta que o poder de Deus era tão grande naquela reunião, que os crentes naquela noite flutuavam no ar. Amados, eu não estou aqui para questionar a legitimidade deste livro que li ou não, mas eu creio que o Deus que servimos é um Deus que tem um poder que nós não conseguimos ainda compreender. Não existe fundo para o poço da revelação do Espírito de Deus. Não existe homem na terra que possa se chamar de juiz de causas espirituais. Não existe homem que possa dizer isto é de Deus e aquilo ali, como não tem certeza, dizer aquilo não é de Deus. Não existe homem que possa dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Se você é uma dessas pessoas críticas que veio para esta noite de avivamento, como o Espírito de Deus me revelou enquanto eu estava ali de joelhos, existem pessoas que vieram aqui, são repórteres do inferno. Não é a irmã que é repórter do Jornal News, que ela é uma repórter do céu, mas tem repórteres do inferno que vieram aqui hoje só para ver o povo dançar, pular com o pé só, sair marchando. E eu vou dizer uma coisa para você: você não só vai ver, mas Deus vai tomar você pelo mesmo poder aqui, para provar que Ele é o eterno Deus de Israel. Agora deixe-me lhe falar, para que você possa receber esta unção, vamos primeiro entender. Todo mundo fala de unção. Dalvan cantou 2 músicas aqui e ele citou a palavra unção. Agora cá entre nós, crente pentecostal que estuda a Bíblia, o que é unção? Quem aqui pode me relatar em pouquíssimas palavras o que é unção? Pastor, unção é poder? Não, poder é consequência de uma unção. Pastor, unção é cair? Não, cair no Espírito é consequência de uma unção. O que é unção? A palavra unção, ela equivale-se ao ato ou efeito de ungir ou estar ungido. E uma pessoa só é ungida quando ela é separada. E ela só é separada por meio de uma sagração espiritual. Pastor, cada palavra complicada, mas é exatamente isso que é unção. Se você quer receber uma coisa que você nem sabe que é, melhor não querer receber. Muitas pessoas caem durante a reunião. Eu já vi muitas reuniões assim, que as pessoas oram e caem, e quando terminam de cair, você vai perguntar: irmãos, o que foi que você sentiu? Ah, não sei, eu senti um negócio que eu caí no chão. Amado, me perdoe, mas isso não é unção de Deus, porque a unção, ela só é unção com propósito. Se você cai porque vai receber alguma coisa, ou porque está recebendo alguma coisa, ou porque o seu corpo não suportou a divina presença de Deus. Isto é unção. Não venha confundir aqui emocionalismo barato com a verdadeira derramamento da unção divina, do poder do Espírito de Deus. Então a unção, ela é uma consagração espiritual, é algo especial que Deus não dá para qualquer pessoa. Deus dá apenas àqueles que conseguiram conquistar o coração dele. Olha que coisa linda. Você só receberá um poder de Deus aqui nessa noite se você e Jeová estiverem assim, unidos como unha e carne. Deus só derramará poder sobre aqueles filhos que podem acreditar nele, até debaixo d'água. Deus quer filhos que acreditem nele e que ainda saiam daqui, e mesmo que sejam chamados de loucos, mesmo que sejam chamados de fanáticos, saiam daqui dizendo: eu não rejeito essa presença, porque ainda que sou louco porque não sou aqui desta terra. Quantos querem ter uma experiência assim com esta unção divina de Deus? Levante a sua mão, levante. Dê um tapinha nas costas do irmão que está do seu lado. Afinal de contas, dizem por aí que um tapinha não dói. Isso. E diga assim para o seu irmão: tu queres receber uma unção de poder e glória? Então diga para ele: primeiro, pega esse chiclete e joga fora. Segundo, adore o nome do Senhor com toda a força. Diga para ele: terceiro, não procure uma explicação lógica para o que vai acontecer aqui.
Não há explicação lógica para quando o poder de Deus desce. Ou você aceita ou você não aceita, amém? Então permita-me caminhar convosco. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Isaías, capítulo 10 e 27, eu encontro aqui um segredo espiritual, uma lei espiritual que todos os crentes deveriam conhecer, deveriam ministrar sobre ela, deveriam ensinar sobre ela. A minha Bíblia no livro do profeta messiânico diz que a unção de Deus, ela é capaz de despedaçar julgos, ela é capaz de tirar dos pescoços aqueles pesos eternos que o ser humano carrega. Se você nesta noite está aqui, é um crente, mas ainda vive de alguma forma debaixo de algum tipo de maldição, se você é um crente, mas não consegue se aliviar do desejo de fumar, do desejo de beber, se você é um crente, mas não consegue colocar o seu corpo em santidade a Deus, nesta noite eu te apresento a solução. A solução não é um psiquiatra, não é um psicólogo. O que pode trazer uma solução para estas coisas que carregamos dentro de nós, que muitos de nós chamamos de crise existencial, é exatamente a presença do Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo dentro de si é uma coisa linda, é poderoso demais para se explicar com palavras humanas. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isso serve para a lei espiritual também. Muitas pessoas entre nós esta noite estão aqui tomadas por espíritos de enfermidade, outros estão tomados aqui por algum tipo de espírito que tem lhe roubado a paz. Agora permita-me lhe dizer aqui esta regra: como é que você, sendo crente, cheio do Espírito Santo, pode passar a noite inteira acordado sem dormir, e para dormir ter que tomar remédios de sono? Como você, sendo cheio do Espírito Santo, tem aí marcado em clínicas toda semana para consultar o seu médico por causa da depressão que você carrega dentro de si? São coisas que eu não consigo conjecturar, são coisas que eu não consigo entender, porque um crente que é cheio do Espírito Santo, completamente absorvido pelo Espírito Santo, não existe problema na alma dele, não existe neurose que possa pegá-lo. Se você quer fazer um teste nessa noite, se você está aí triste, com essa cara feia, parecendo que comeu giló sem sal antes de vir para cá, se você é um desses crentes que entra aqui dentro, fica com esse olho estufado igual olho de sapo que morre no dia de enchente, entra aqui dentro, quer sentir, mas não sente nada, eu posso te ensinar aqui um segredo. Em vez de você ficar com essa boca calada, língua de aço, boca de ferro, tenta dar um glória a Jesus, tenta! Sonoplasta, abra um pouquinho o retorno aqui para mim. Queridos de Deus, eu não estou brincando. A minha Bíblia diz que um coração alegre, ele pode aformosear o rosto. Se você quer nessa noite ter uma vitória contra esses principados, contra esses espíritos mesquinhos e pequeninos que te atormentam, procure ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você não sabe o poder que está dentro da sua vida, você não sabe a limitação que não existe para um crente espiritual tomado na graça e na glória de Deus. Eu posso aqui te contar coisas. Por exemplo, se eu não me engano, a primeira vez que eu vim aqui o ano passado, há uns 9 meses atrás, eu contei o que eu vou contar aqui. Eu estava uma vez vindo lá do nosso estado abençoado da Bahia, e eu havia pregado lá 22 dias, estava cansado, completamente absorvido pelo cansaço físico, e eu sentei logo no primeiro banco ali do avião da Varig, e estava tentando dormir. Daí a pouco chegou um cidadão bem próximo de mim, entrou dentro do avião, e eu levantei a cabeça e eu olhei para ele. Olha, há muito tempo eu não vi um homem tão elegante. Aliás, fazia muito tempo que eu não vi. Hoje eu vi alguém semelhante, o Dalvan está igualzinho ele aqui. Só que aquele cidadão, ele era mais gordo do que o Dalvan. Ele era redondo. Já viu um cidadão redondo, completamente redondo? Ele me lembrou muito aqueles peão que eu usava quando era moleque lá na minha terra. Alguém já jogou peão aqui? O cidadão era igualzinho um peão daquele. E ele olhou assim para mim com aquele olhar meigo e disse assim para mim com aquela voz de barítono: bom dia. Eu olhei para ele e disse: bom dia, meu senhor. E voltei para o meu cantinho, peguei meu travesseirinho, coloquei na janela e comecei a dormir, tentar dormir. Só que ele sentou perto de mim. Não sei se você já teve a alegria e o prazer de sentar perto de uma pessoa bem gordinha. Ela ocupa todo o espaço. E eu fiquei assim no cantinho, bem encolhidinho. Mas ele não se sossegava. Ele colocava a perna para cá, colocava a perna para lá, e ele olhava para mim, trocava de mão no queixo. Daí a pouco ele não aguentou, ele disse: você não me conhece, garoto?
E eu olhei para ele, pensei comigo, por que devia conhecer, né? E eu disse, não conheço o senhor não. Ele disse, então eu vou me apresentar. Você não é baiano, né? Eu disse, quase disse, graças a Deus não. Mas eu não tenho nada contra baiano. Eu amo os baianos. Só não gosto da comida dos baianos. Que aquela comida é só o sangue de Jesus para ter misericórdia da gente quando come. Deus que o diga do vatapá, que eu tive que batizar com outro nome, destampar. E você tente imaginar por que eu coloquei esse nome nele. Aleluia. E ele disse assim para mim, você não é daqui? Eu falei, não, eu sou de São Paulo. Ele disse, então permita-me apresentar. Ele ficou em pé no avião, o avião ainda estava, o piloto ainda estava fazendo uma manutençãozinha dele lá, não estava taxiando ainda na pista. Ele ficou de pé, olhou bem dentro dos meus olhos com aquele barrigão. Ele arrumou a calça dele para cá, arrumou a gravata. O homem tinha 1 quilo daquele trem que endurece cabelo, irmão. Como é que chama aquilo? Eu não sei o nome, porque eu não preciso usar, que o cabelo já é duro, graças a Deus, né? Pois bem, ele passou a mão naquele cabelão brilhante assim, olhou para mim e disse, eu sou ministro do Supremo Tribunal de Brasília. E eu fiquei olhando para ele com aquele olhão de coruja assim. E ele viu que ele não venceu, eu não sei qual era a reação que ele queria que eu tivesse. Aí ele parou e disse, eu também sou presidente do SEBRAE do estado da Bahia, aquele órgão do governo que ajuda micro e pequenas empresas. E eu continuei olhando para ele. Ele disse, também sou presidente do comércio e indústria de todo o estado da Bahia. E eu continuei olhando para ele. Ele disse, eu também sou um dos maiores latifundiários do estado da Bahia, sou um dos maiores fazendeiros de todo este grande e abençoado estado. E eu continuei olhando para ele. Quando ele viu que já não estava mais me vencendo, ele soltou o último cartucho. E ele disse, e eu também sou otorrino. Na época eu estava vindo da roça, irmão, se ele falasse aquilo 3 vezes, estava batizado com o Espírito Santo. Otorrino, eu sei lá que treva era essa. Depois eu descobri que é médico de garganta, e de ouvido, e de nariz, e do diabo a 4, né? Quando ele terminou, eu olhei para ele, eu vi que ele parou, e estava até respirando. Eu falei, é hora de eu reagir, né? Vem cá, pastor, por gentileza, bispo, me ajude aqui. Eu peguei na mão dele assim, e disse, é um prazer conhecer o senhor, doutor. E soltei, e virei para o meu cantinho, e fui puxar a palha. Ele sentou, muito obrigado. Ele sentou, irmão, e ficou endemoniado. Ele não se consertava, ele pegava o lenço, enxugava o suor, ele olhava para mim, ele estava bufando, literalmente. E eu fiquei no meu canto, eu falei, Jesus, que capeta é esse, meu pai? Tem misericórdia de mim. Ele virou para mim, me deu um cutucão assim na minha ilharga e falou, e tu, garoto? Quem é que tu é? Amados, eu descobri, ele queria que eu fizesse assim, Caio, me dá tua mão. Quando eu peguei na mão dele, ele queria que eu fizesse assim. Ai! Peguei na mão do ministro da República. Vou ficar 6 meses sem lavar a minha mão. Oxe, eu sou mais eu, irmão. Aí ele virou para mim e falou, e tu, menino, quem é que é tu? Eu olhei para ele e falei, Jesus, vou ter que falar para ele que eu sou lá da Vila Tatu, meu pai. Até o som dessa igreja é pentecostal, irmão. Escuta aí. E eu fiquei aqui pensando com os meus neurônios, Jesus, o que eu vou falar para ele? Vou falar com a minha mãe, a dona Lúcia, que foi empregada doméstica há 20 anos, que ela teve que pedir esmola na rua para me dar de comer. Aí, irmão, sabe que o Espírito Santo falou para mim? Falou, rapaz, não vai falar do teu passado. Fala daquilo que eu fiz na sua vida. O que é que ele está perguntando? Eu disse, ele está perguntando quem é que eu sou. O senhor falou, pois bem, de igual para igual. Fica de pé nesse avião. Eu olhei e falei, doutor, dá licença. Ele teve que levantar para eu sair. Fui lá no corredor, senta aí. Ele sentou, olhei para os olhos dele, igual ele fez comigo. Arrumei minha calça. Arrumei minha gravata. Passei a mão no meu cabelinho duro. Olhei para ele e falei, doutor, eu também sou ministro, doutor. Sou ministro. Ele olhou para mim, mas deu uma gargalhada. Quá, 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 quá. Eu falei, esse Satanás está rindo do quê? O senhor está rindo do quê? Você, ministro, com essa carinha de bumbum de nenê? Você, ministro? Ministro do quê? Eu olhei para ele, apontei o dedo no nariz dele e falei, doutor, eu sou ministro do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escute aqui. Olhe para mim. Quando eu falei
isso, a carranca do magnata caiu. Eu pulei ele, sentei no meu canto e fiquei aqui sondando. Daí a pouco ele tirou um lencinho do bolso, levantou o óculos, começou a enxugar os olhos. E eu disse: doutor, tá tudo bem? E ele entrou um cisco nos meus olhos. Eu falei: doutor, não tem vento no avião. Ele levantou a cabeça, olhou para mim: prepara para chorar. Ele disse assim: menino, eu nunca chorei na minha vida. Eu apanhava do meu pai com rabo de tatu. Olhe lá para trás e veja, tá vendo aqueles camaradas grandes? Tinha uns homens lá igual guarda-roupa, irmão. Aquilo lá são meus jagunços. A gente chama eles de segurança, mas são jagunços mesmo. Eu tomei café de manhã hoje com a CM e vou ter uma reunião com o Fernando Henrique, porque eu tenho um projeto de lei para a agricultura que vai modificar a cara da agricultura do nosso país. Os homens me respeitam pelo que eu tenho, pelo que eu sou. E eu nunca tremi diante de ninguém. E eu falei: por que o senhor está me dizendo isso? Ele disse: eu quero que você fale para mim o que você tem. Eu falei: por que, doutor? Quando você falou que é ministro desse tal de Jesus, o meu coração ficou pequenininho assim, ó. E ele começou a chorar, de se chacoalhar. Eu estendi minha mão no ombro dele e falei: doutor, vou te explicar o que é que eu tenho. Eu tenho algo mais poderoso do que toda a autoridade que Fernando Henrique Cardoso tem. Eu tenho algo dentro de mim que nem todos os Estados Unidos da América, com todo o seu poder bélico, tem. Eu tenho algo dentro de mim que não se compra com dinheiro, com ouro e com prata. Já foi comprado na cruz com o sangue de Jesus. Eu tenho o poder do Espírito Santo aqui na minha vida. Você não sabe o poder que você tem. Você não entende a glória que foi investida na sua vida. Quer ver como é que nós somos tão desproporcionais ao que nós recebemos? Quantos crentes batizados com o Espírito Santo eu tenho aqui? Levante a mão. E segure a mão que você vai apanhar agora. Levante a mão. Levante a mão quem é batizado com o Espírito Santo. Quem fala em línguas, faz assim. Quem fala em línguas, deixa eu ver. Agora abaixa sua mão e escute o que eu vou dizer. Eu tenho aqui pelo menos umas 1000 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Você sabe o que é 1000 pessoas batizadas com o Espírito Santo reunidas dentro de um lugar como esse? Esse lugar era para ser uma verdadeira ogiva nuclear. Quando os crentes se reúnem para orar e se soubessem usar a autoridade que Deus deu a eles das línguas estranhas, quando todos nós unidos começássemos a falar em línguas, era para todo este quarteirão, este bairro, esta cidade inteira ser abalada pela presença da glória que há em nós. Pastor Marco, mas eu sou homem de carne e osso. Era. Porque quando você aceita Cristo, a minha Bíblia diz que você nasce de novo. E quando você nasce de novo, você nasce com a presença do Espírito Santo. Você é um homem espiritual que habita num corpo de carne. Esta carne não pode ter poder sobre a sua vida. Esta carne não pode ter poder sobre as suas ações, sobre o seu pensamento, sobre onde os seus olhos cobiçam. Esta carne tem que se ajoelhar diante do homem espiritual que tu és. E se tu és um homem ou uma mulher espiritual, abra a sua boca, porque Deus vai começar a te encher. Isto é unção. A unção te faz ver onde você não consegue ver com os olhos naturais. A unção te faz sentir coisas que você não pode sentir com o seu corpo natural. A unção de Deus te transforma num homem que vive acima da média dos homens. Escute aqui, existem duas formas de se ter o Espírito Santo na terra. Uma é ter o Espírito Santo dentro de você, aqui para a salvação. Outra é ter o Espírito Santo sobre você, em forma de poder e em forma de glória. Todos aqui têm o Espírito Santo dentro, porque já aceitaram Jesus como Salvador. Agora poucos têm o Espírito Santo
Santo sobre em forma de poder. Só que nesta noite Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar a unção sobre a sua vida. Você vai sair daqui e vai ter demônio que vai mudar do seu bairro nessa noite. Vai ter Satanás que vai sair correndo diante de você, porque a presença da glória de Deus, ela não pode ser suplantada. Escute, deixa-me esclarecer as dúvidas de alguns crentes sorveterianos. Por falar nisso, dá uma olhadinha aí do seu lado, vê se tem algum crente sorveteriano do seu lado. Se tiver, irmão, vai bem perto do ouvido dele e grita assim, ó: fogo nele, Jesus! Daqui a pouco o anjo do avivamento vai descer aqui e vai começar a esparramar brasas de fogo tirada do altar. Eita! Escute, avivamento tira dúvidas. Olhe para o irmão do seu lado e diz: o avivamento não deixa ninguém confuso. Escute, isso é um estudo bíblico. O crente gelado, crente sorveteriano, eu sempre gosto de dizer isso, é só para deixar os irmãos batistas tudo pé da vida, irmão, bravo. Eu recebo um monte de e-mail deles, eles falam um monte de besteira para mim. Aí eu respondo assim: desse jeito você não vai entrar no céu comigo. Ficam bravos comigo porque eu prego no país inteiro que o único batista da Bíblia era pentecostal. Não tem culpa, está escrito na Bíblia. O nome dele era João Batista. Ele disse: eu batizo com água, mas vem um aí que vos batizará com o Espírito Santo. Escute, pastor, está vindo uma onda de poder aqui hoje. Irmão, segura. Olha Jesus tirando as dúvidas. Eu sempre recebo as tais perguntas: pastor Marco, acontece muito excesso na sua pregação, porque o povo fica descontrolado, desequilibrado, beira a esquisitice. E é mesmo, irmão. Você vê um crente muito cheio, irmão, se você não estiver no espírito, você fica escandalizado. Eu estava uma vez pregando lá no nordeste do país, irmão. Um irmão desceu sobre ele uma unção, e ele ficou com a unção de um poder, ele ficou com a unção de guarda de trânsito, irmão. Eu tentei arrumar outra palavra. Você já viu o crente sair marchando com a mão aqui? Outra vez eu vi um irmão com a unção do aviãozinho, irmão. Eu já vi unção do irmão dançar com o pé só. Já vi irmão dançar aquelas danças do Egito. Agora pergunta para mim se é pecado isso. Pergunta para mim: é pecado, pastor? Pecado é você ficar criticando quem faz isso. Se prepara, porque agora você vai aplaudir Jesus, mas é de pé. Se segura aí. Pastor Marco, mas é muita meninice. Eu prefiro uma igreja cheia de criança e menino do que uma igreja cheia de velho, caduco e enferrujado. Pastor Marco, mas a Bíblia diz, aqueles com a cara fechada, óculos, fundo de garrafa, tem até teia de aranha, porque está na igreja cristã evangélica há 8.000 anos. Não viu o dilúvio, mas pisou no barro que sobrou na terra. Pastor Marcos, o espírito é sujeito ao profeta. Exatamente. Vamos dar uma sova de Bíblia nele. O espírito que é sujeito ao profeta não é o espírito de Deus. O espírito sujeito ao profeta é o espírito do profeta. Eu sou profeta. Deus me manda entregar uma mensagem para esse irmão. Eu posso entregar agora, como posso entregar daqui 20 minutos, como bem posso não entregar. Quem vai pagar o preço depois sou eu.
Mas eu faço quando quero e como quero. Por quê? Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Eu posso chegar aqui nesse pastor e profetizar para ele, enfeitar, como usam enfeitar os grandes profetas, dar aquela rajada de língua estranha e ajudar com uma mensagem, assim diz o Senhor, hein? Como bem posso chegar e falar, Deus mandou falar para o Senhor isso e isso. É profecia do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Este Espírito, o Espírito do profeta, pega o dedo, aponta dentro de você, diz, esse Espírito é sujeito ao profeta. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você vê um crente tomado, fazer igual o pastor aqui, bater os pés no chão daquele jeito. Ei, olha aqui para mim, não precisa ser muito inteligente para entender. Você acha que uma pessoa em sã consciência, um homem elegante como esse pastor aqui, vai pagar um papel ridículo de ficar... Fala para mim. É fora do senso. É só usar, é uma questão de raciocínio. Pega uma filmadora, filma esses crentes que saem pulando aí e chama eles para ver depois. Vocês vão ver, só se for bem pretinho para não ficar vermelho. É capaz de ficar bem roxinho ainda. Mas se for branco, você vai ver a pessoa esconder a cabeça debaixo do banco. Por quê? Porque ela nem viu o que aconteceu. O que é que aconteceu, pastor? É que ali não era o espírito do profeta, era o Espírito de Deus que se apossou dela. E quando o Espírito de Deus se aposta do homem, não tem capeta que faça ele voltar atrás. Pastor, então por que eu não sinto do jeito que meu irmão sente? Porque você é um verdadeiro crente de duas caras. É pentecostal só na carteirinha e no nome, mas não gosta de barulho, não sei que raio de pentecostal tu é. Tu não é pentecostal, não, agora inventaram outro. Antigamente era só pentecostal tradicional, agora é neopentecostal. O neopentecostal é aquele que gosta de fazer assim, ó. Você vai escutar a língua estranha dele, ele até fala, mas vai dizer glu, 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 glu. Espírito do peru, sai dele. Ou tu é crente pentecostal roxo, ou volta para o catolicismo, porque frieza e silêncio tem na igreja católica. Está me ouvindo? Pastor Marco, mas todo avivamento gera excesso. Sim, concordo. Todo avivamento gera excessos, mas são excessos que podem ser controlados. São excessos que podem ser ensinados com carinho e com amor. Não se deve bater em uma pessoa e espancá-la porque ela está demonstrando toda a sua alegria aqui. Você pode jogá-la dentro do inferno, como eu encontrei um dia desses aí, numa dessas viagens minha pela vida, um homem que veio pedir uma esmola, e quando eu dei a esmola para ele, ele olhou e disse, o senhor é crente, não é? Eu falei, sou crente. Ele disse, eu já fui. Eu falei, não é mais por quê? Porque eu era tão cheio de Deus e tão alegre e fervoroso. Mas um dia um pastor olhou para mim e falou que eu era menino e que aquilo não era Deus, era o diabo que estava no meu corpo. E como ele disse que era o diabo que estava no meu corpo, eu saí da igreja, hoje estou na rua, eu mendigo. Se você não sabe o que está operando na vida do seu irmão, cala-te. Escute, eu, pastor Marco, não está na Bíblia, isso aqui é uma filosofia minha. Eu prefiro errar acreditando num crente simplório do que acertar acreditando nesses crentes 5 estrelas. Eu prefiro errar e ver aqui que o meu irmão, um dia desse eu estava numa igreja e veio um irmão, profetizou para mim, profetizou com a linguinha dele, tudo errado. E um pastor desse arrogante falou, pastor Marco, expulsa, isso aí é profecia, isso é profecia da carne. Eu disse, não, pastor, não é da carne não, o máximo que pode ser é do coração dele. Ah, mas se Deus não mandou, é pecado. Mentira, quem disse que Deus precisa mandar você profetizar tudo? Você não conhece a Bíblia? Eu vou te apresentar um profeta mais maluco do que eu. Você acha que eu sou doido? Eu já tenho cara, só falta babar, né? Você quer ver um profeta pior do que eu? O nome dele era Elias. Ele chegou em Israel, deu uma olhadinha, todo mundo se curvando diante de Baal, Astarote, Azera, Marduk. Elias levantou e disse, ó, escuta aqui todo mundo aí, ó. Segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Eu imagino aqueles crentes em Israel, tudo crente frio, igual você, ou estatueta de museu. Igualzinho você. Chegando e disse, ah lá, aquilo é profecia da carne. Ele não disse nem assim, diz o Senhor. Não disse porque não foi Deus que mandou. Ele profetizou. Só que tem um negócio. Quando um crente profetiza e ele tem crédito no céu, irmão, Deus avaliza embaixo.
Se você tem crédito no céu, fala que vai acontecer. Vamos aproveitar para ver isso agora. Isso é unção. Levanta a mão direita. Escolhe um irmão e coloca a mão na cabeça dele, no ombro dele, no peito dele. Escolhe, faz alguma coisa. E profetiza para ele. Profetiza para ele. Profetiza para ele. Profetiza. 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 Profetiza agora. Agora. Eu profetizo que sobre esta igreja descerá uma glória agora, 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 já! Despedaçará o jugo. Recamarabachuri me calabarras. Mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho. Não me chame de menino. Eu nunca vi isso aqui nessa igreja. Eu estou vendo hoje pela primeira vez. Eu vejo uma muralha de fogo se levantando. Meu Deus, esse lugar vai explodir. Magasura calabaraba. Mea manaragasu de candarará. Irmão, pelo amor de Deus, abre essa boca. Eu estou te ensinando o caminho para a vitória. Abre a boca, glorifica, 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 glorifica. O jugo está sendo despedaçado. Os ferrolhos de ferro estão sendo despedaçados. As mortalhas estão sendo despedaçadas. O jugo sobre o pescoço está sendo despedaçado. Seja liberto. Aquele irmão Luiz que canta, cadê ele? Vem pra cá, querido. Meu Deus. Escute. Escute, irmão. Avivamento não é loucura. Avivamento é questão de sobrevivência. Dalvan, às vezes eu fico imaginando o que é que o diabo deve fazer contra a sua vida, apontando para você que você viajava tanto, tinha um público bem maior. Agora nada do que você tinha se compara a esta unção de Deus. Deus está comunicando ao meu espírito que Ele vai revestir pessoas aqui hoje, e essas pessoas vão sair daqui hoje para a vitória. Macando
arabá. Vie cantou e me reamana garoe. Rabachu bequi camana caragala surega. É você mesmo, encostado nesse negócio de vidro, levanta as mãos. Você mesmo, grandão. Você não escapa de Deus. Eu vejo fachos de fogo descendo sobre a sua vida. Escute, o diabo está te perturbando na área de mulheres. Não ceda. Não ceda. Não ceda, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai impactar a vida de muitas pessoas. Levante as mãos. Deus vai te revestir de fogo agora. Quer fogo? Receba em nome de Jesus agora. Enquanto Galvão canta, eu quero ver você adorar. Adore! No templo de Pentecostes cai fogo pra todo lado. Feche os olhos e adore! Para sermos purificados. No templo de Pentecostes Jesus manda dizer: sua é uma espada revestida de poder. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. No templo de Pentecostes cai fogo pra todo lado. São os anjos trabalhando para sermos purificados. No templo de Pentecostes Jesus manda dizer: sua fé é uma espada revestida de poder. Em cima dos levitas. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Oh, glória! Meu Deus! Tira o pé do chão! No templo de Pentecostes cai fogo pra todo lado. São os anjos trabalhando para sermos purificados. No templo de Pentecostes Jesus manda dizer: sua fé é uma espada revestida de poder. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Peça, irmão, peça pra Jesus. Peça, irmão, peça pra Jesus. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Ele é a providência, a vitória e sua luz. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Olha aqui pra mim, tecladista, me dá um solo bem baixinho. Escute.
A unção não provoca apenas barulho, ela cura. Ela cura a alma, ela cura a carne. Escute aqui. Quantos aqui querem ter um encontro com o Espírito Santo nessa noite? Então olhe para o seu irmão aí e faça assim para ele agora, ó. Olha aqui para mim. Silêncio. Segura. 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 O avivamento ele vem em forma de tempestade, mas ele também vem em forma de brisa na caverna de Elias. Escute. Quando eu era menino, lá na Vila Tatu, eu gostava muito de soltar pipa, papagaio. Quem já soltou pipa ou papagaio aqui? Então escute, essa história é interessante. Nós éramos meninos, nós fazíamos as nossas pipas e os nossos papagaios de jornal, de papelão, folha de seda. Olha que coisa linda. Uns tinham mais dinheiro, compravam de plástico, e eu, como era muito pobre, a gente colava até com sabão de pedra aquelas varetas de bambu. E a gente saía todo mundo junto para um lugarzinho que tinha lá na minha cidade, que era na Avenida T, esquina com a Rua 2. Tinha um monte, ele era um morro, não muito alto, devia dar uns 3, 4 metros do chão. E eu e a molecada, nós já tínhamos o costume de soltar ali, porque ali, como era um ermo muito grande, o vento batia naquele morro e voltava com revolta para trás. Aí o que a gente fazia? A gente soltava a pipa dentro daquele buraco, e o vento pegava ela e levava ela lá para cima. E a gente ficava todo matreiro, todo feliz. Umas iam alto, outras não iam. Só que daqui a pouco acabava o vento. E na hora que acabava o vento era um chororô só. Tinha uns que saía correndo com a pipa no braço, corria. Enquanto tinha fôlego para correr, ela ficava lá em cima. Parava de correr, a pipa, tibum, caía no chão. Aí um dia eu cheguei em casa, escute, e perguntei para o meu avô, falei: vô, como é que faz para a pipa da gente não cair mais quando o vento para de soprar? E o meu avô ensinou uma coisa para a gente, uma coisa meia mística, meia religiosa, não sei explicar. Ele disse assim: quando o vento parar, você junta você e seus amiguinhos e assovia que o vento volta a soprar. Faz assim, ó. Pastor, o senhor é maluco? O senhor está falando do Espírito Santo, de vento. O que tem a ver isso com pipa? Vou te explicar agora. Revelação. Cada um de nós aqui nessa noite temos uma pipa, um papagaio espiritual. Aquilo que nós fabricamos com a nossa própria mão. Lutamos por aquilo. E o nosso desejo é ver os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida sempre lá em cima. Só que o único que pode levantar os nossos projetos, os nossos sonhos, é o Espírito de Deus. Ele é o vento que levanta ministérios. Ele é o vento que tira você do anonimato e te coloca aqui entre os príncipes. Agora escute. Tem vez na vida que não adianta. Mira, o vento para de soprar. Eu sei que muitas pessoas aqui não glorificaram a Deus ainda, não exaltaram. Não é porque são frios, não é porque são pessoas geladas, como eu preguei. É que são pessoas que o vento parou de soprar na vida dele. Estão passando pelo vale da sombra da morte. Aí Deus manda esse profeta vir aqui hoje e falar assim: só eu posso fazer o vento soprar de novo na sua vida. Eu não vou mandar você assobiar, mas eu vou mandar você fechar os olhos agora, levantar a mãozinha para o céu e convidar o vento, convidar o Espírito Santo. Faz igual uma criança, diz: eu não vivo sem ti. Fala com ele, sopra na minha vida.
Eu estou ouvindo barulho como de um vento forte e impetuoso. Está descendo do céu. Vai invadir o seu coração agora. Se prepara para receber agora. Olha o Espírito Santo chegando aí agora. Levante as duas mãos para o céu. Coloque a mão no ombro de quem está à sua esquerda e à sua direita. Feche os olhos. Feche seus olhos. O mesmo poder que está sobre a vida do seu irmão vai passar para você agora. Esse lugar vai explodir! Você ouviu falar de um Deus que é tão grande e mora no meu coração. O seu braço é forte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou. Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos.